Ô, cria mais um podcast da comunidade, podcast do Puscria, né? Por isso que eu falo com vocês de sempre estar indicando alguém da comunidade que vocês queiram que apareça no Puscria. Convidado de hoje, né? Mais que especial, né? Um convidado que foi numa conversa de WhatsApp com meu padrinho aí, meu patrocinador também, Hugo, né? Da Rádio Trip. Falou muito dessa pessoa. E hoje eu vou estar aqui entrevistando o Milton. Vocês vão conhecer mais sobre ele agora nesse episódio, tá? Irmão, obrigado aí. Satisfação enorme, obrigado pelo convite. E hoje eu comecei É pelo enorme Milton, mas a gente prazer. vai abraçar todo o nome e o seu projeto, tá, irmão? Fica à vontade aí. A satisfação é minha, obrigado pelo convite. Como você falou, o Hugo é o nosso patrocinador, porque ele me patrocina também. É um grande amigo de longa data. E para mim é um enorme prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história junto com vocês. Prazer, meu nome é Milton Globo, é professor de Jiu-Jitsu aqui em São Gonçalo. Pegou a visão? Milton, cara, que legal, né, irmão? Eu tô vendo que o podcast Puscria tá tomando uma proporção bacana. A gente está alcançando lugares inimagináveis, né, irmão? E ter alguém um pouco de fora do bairro do Jardim Catarina, por mais que você possa conhecer aqui, né? Sim. Mas eu estar chegando em pessoas cada vez mais distantes geograficamente, Sim. me dá uma amplitude de alcançar cada vez mais outras pessoas, né, irmão? Sim, E mostrar a nossa luta e a nossa garra. Irmão, eu gostaria de saber agora, né, naquela linha do tempo, da onde que vem o Milton e cria da onde, irmão? O Milton é cria do Vila 3, bairro vizinho aqui Colado. do Catarina. Colado aqui do Catarina, sou nascido e criado ali no Vila 3. Cara, minha infância foi uma infância como... Há anos atrás foi uma infância bem tranquila, assim, né? Nunca fui dar muito trabalho para minha mãe. Mas chegando à fase da adolescência, quando você começa a entender moto, tal, hoje é o chamado 244, né? A galera que empina de moto, eu sou dessa geração. Fiz algumas coisas que não era para fazer na moto, mas graças a Deus, Deus guardou. E tô até hoje, né, cara? Trabalhei como motoboy, trabalhei como garçom, trabalhei vendendo empada em frente ao condomínio Alcântara 1, trabalhei na Honda, tentando vender consórcio na época, isso anos atrás. Então, eu venho muito da correria, né, cara? Eu sempre corri muito atrás de conquistar as minhas coisas, mas trabalhando muito. Então, gosto muito de trabalhar. Eu sempre falo pra galera, né, que a nossa geração pode não ter tido uma infância tão rica Sim. de bens materiais, mas bem felizes, né, irmão? Sim, exatamente. Eu falo isso pra galera toda, a gente volta no saudosismo quando lembra da infância, que não foi uma infância que às vezes a molecada de hoje tem, né, irmão? Cara, eu falo muito sobre isso, porque a geração de hoje você tá muito agarrado nisso aqui, ó, no telefone. Então, pô, joguei bolinha de gude, brinquei de corrida de chapinha, Pô, fala não, mano. peão, bate-bag, ioiô, queimado, garrafão. Cara, é muito quase que impossível você ver alguma criança falar ou até o próprio pai incentivar brincadeiras antigas para a criança. Eu sempre, às vezes, quando eu estou dando aula, eu lembro disso, a criança olha para mim e diz, que é isso que você está falando que eu nunca ouvi falar? Então, até os próprios pais acabam esquecendo da geração que eles tiveram e trazendo para os filhos deles, né? Eu ainda não sou pai, pretendo ser, mas eu tenho isso muito na minha cabeça de lembrar a minha infância e, de alguma forma, poder fazer que meu filho viva isso também meu filho ou minha filha de alguma forma também, trazendo brincadeiras antigas para ele poder viver e saber o que eu vivi também, né? Eu falo que o erro dessa geração está na nossa geração. Fato, mano. Sim. O problema dessa geração está na nossa geração. E você matou a charada sobre isso. Né? A gente não traz para eles o que a gente viveu na infância. Exatamente. Hoje a infância perdeu. Hoje a infância de uma criança está em frente às telas. Em contrapartida, também escutei uma frase de uma amiga que faz um pouco de sentido, mas não justifica. Né? Uma vez ela falou para mim que a tecnologia ganhou força no medo. Né? Hoje a gente brincava de polícia e ladrão 3 quadras de casa. Irmão. Hoje você não deixa seu filho sozinho na frente da calçada de bicicleta. Então a tecnologia ganhou força no medo. Mas, né, a gente pode ir num Campo São Bento, levar a criança para brincar um pouco ali, procurar alternativas, né, meios alternativos, de trazer a velha infância. Né? Eu falo isso para a galera sempre. A gente não pode deixar de
trazer a segurança, mas trazer a infância junto. Você bota a criança na frente da tela hoje, não quer ir numa festa, não quer interagir, Não. né? Eu creio muito que a gente pode fazer diferença nessa próxima geração. Exatamente. Se você parar para ver, eu como professor, o número de crianças que está vindo com essas doenças agora que tem, né, cara? Eu não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas a nossa geração tá doente mediante ao telefone, cara. Se você parar para ver o tempo que nós perdemos no telefone no dia, a primeira coisa que você faz é meter a mão no telefone para ver se alguém te mandou mensagem. Assim que acorda. A primeira coisa, eu tô falando porque eu faço isso. E Eu esse também. dia eu me cobrei, falei assim, cara, eu vou parar com isso, mano. Porque eu tô vendo que tá me fazendo mal. A primeira coisa que eu faço é meter a mão no telefone para ver se tem alguma mensagem. Aí dá mensagem. De procurar o café, né? Aí dá mensagem, você parte com um vídeo, vai pro Instagram. Isso aí, mano. Aí tu para. Quando você vai ver, você já ficou. Se a gente adulto faz isso, você imagina a criança que não tem uma responsabilidade. Você tem mais interatividade com aquilo ali. Que a responsabilidade dela é apenas estudar, fazer um curso de inglês, algo do tipo assim. Isso eu estou falando das pessoas fora da comunidade. Dentro da comunidade, você sabe que, às vezes, eu dou aula no Mundel, no projeto social lá dentro do Mundel. Mano, tem criança lá que não estuda. Não tem um aluno meu, né, que parou de treinar. Garoto com 15, 16 anos não tinha identidade, mano. Caramba. Não estudou. Mas se deixar devora a internet como ninguém, né, mano? Aprendendo ali. Ali ele se diverte, ali. Então, infelizmente, essa palavra, a palavra doença é pelo fato da gente estar praticamente doente, vidrado na internet. Virou uma rotina, né? Virou parte da nossa rotina, que está chegando ao ponto de adultos, adolescentes, crianças ter que fazer uma terapia. Eu recebo criança que o médico indica porque para tirar da tela do telefone, está criando ansiedade, mano. Uma criança ficar ansioso para mexer no telefone, que se a mãe tirar o telefone dela, então você vê que uma reportagem sobre isso, cara. Chega a ser assustador. Exatamente. Eu fico assustado quando o médico indicou tirar um pouco da tela, tá precisando sair da tela, porque quando eu tiro da tela, fica nervoso, fica ansioso, e isso tá fazendo mal para ele. Quando tira, a criança se transforma. Então você vê que está se transformando numa doença, ficar muito tempo na tela. Então a gente tem que tomar, isso é até uma dica para os pais aí, tomar cuidado, vigiar, olhar, porque realmente a internet tem os seus benefícios, mas tem as suas coisas ruins também. Tudo em excesso faz mal, né, irmão? Eu vejo da forma que muitos pais, às vezes, usam dessa artimanha de dar uma tela para o filho para não interagir. No simples. Exatamente. É o que minha esposa me cobra muito, cara. Minha esposa é sensacional. Por quê? Cara, se eu vejo a minha esposa mexendo no celular uma vez no dia, cara, isso já é muito. Ela não tem esse hábito, cara. É incrível, ela me cobra muito disso, que eu sou que nem você. Eu acordo de manhã, vou abrir para ver se chegou mensagem, aí já entro nas minhas redes sociais para ver o que está acontecendo. É automático. Porque, querendo ou não, é o nosso trabalho. Às vezes eu recebo muita mensagem, ligação, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Qual o horário dos dias de aula? Aí automaticamente você responde. É um meio de trabalho nosso também. A gente trabalha com o telefone. Mas, sábado, domingo, você faz aquilo dali. Você levanta, vai no banheiro, às vezes até antes do banheiro, mete a mão no telefone porque dorme do seu lado. Isso aí. Você só pega ele, pum! Opa! Aí dali você já fica. Quando você vai ver, você esqueceu de ir no banheiro. De tomar café e botar o telefone na frente, mano. Quase não ligar a televisão. Exatamente. Eu tô tentando me reeducar perante a isso aí. Até quando você tocar nesse assunto, irmão. Pra cá eu tenho monitorado muito isso. Eu tô fazendo o máximo de tentar. Mano, e isso é muito. Muitas pessoas vão concordar com isso. Às vezes você tá vendo filme, você tá de frente pra televisão e você tá aqui, ó. Você tá vendo filme, mas você tá vendo rios aqui, ó. Você bota o ouvido pra focar na televisão e você tá aqui, ó.
lá, e daqui a pouco você está vendo o filme, você vê um rios engraçado, você manda para um colega, manda para a esposa. Daqui a pouco você olha, já passou uma hora do filme, opa, calma aí, você para, bota o telefone, daqui a pouco mais recebe uma mensagem. Então você vê que está entranhado na gente de tal forma que a gente não está conseguindo. E a gente vem numa cultura do foco, né? A gente acaba Meu entrando amigo. no mundo deles hoje, né? Exatamente. Acabou atingindo a gente. Por isso que eu falei para você, o mal dessa geração, às vezes é a nossa geração. E hoje você tem um trabalho muito importante, né, irmão? Porque você, como instrutor, mestre, né, você acaba reeducando e ao meio de trazer essa criança, né, o pai vai acabar vendo que o esporte acaba fazendo essa interação. Calma aí, meu filho vai ficar um pouco longe das telas. Nem que seja uma hora, mas Isso a aí. criança fica. Eu vejo que o esporte ele auxilia A muito gente- nesse tratamento, né, irmão? A gente, como professor, a gente acaba sendo formador de caráter, né? De forma caráter. E hoje o que eu mais prezo no meu trabalho é isso. A medalha é maravilhoso, a competição, mas o trabalho que eu faço, tem alunos que competem e tal, eu incentivo, mas o mais gratificante para mim, eu vou dar um exemplo para você, eu tenho um aluno, Paulo Davi, começou a treinar comigo. Qual a idade dos seus sobrinhos? Tá com 15, 14. A gente começou a treinar junto, ele deveria ter 13, 12 anos, no projeto social da igreja. Eu era faixa azul, faixa roxa, mas eu sempre gostei de estar ali. Na época era monitor, instrutor, sempre fiquei ali ajudando o mais graduado a puxar um treino. Ensinava a dar um rolamento, estava ali. E na época a gente dava aula no projeto social, era o Paulo Davi e o Diego, os dois. Cara, o projeto acabou, eu fui para uma outra academia. Nessa academia eu puxei ele comigo. Ó, mas não tinha condições. Na época a gente fez uma vaquinha, comprou um kimono para ele, para o irmão dele, a galera da equipe da época. E ao longo dos anos o Davi e o irmão dele nunca me abandonaram. E eu sempre instruindo. E no meio do caminho a gente acaba perdendo também. Perdi alguns até para o tráfico mesmo, dessa mesma época. E que nos machuca muito, porque a gente viu criança e é muito cruel você ver que aquela pessoa tinha um futuro brilhante. Você sabia que o destino é ser outro, né? E infelizmente a gente acaba perdendo. E o Diego e o Paulo Davi, graças a Deus a gente conseguiu. O Diego parou na faixa roxa, mas o Paulo Davi continuou até hoje. Então eu acompanhei a pré-adolescência, adolescência, a idade começou a namorar. Resumindo, o Davi hoje, de anos atrás, foi uma semente que eu plantei. Essa semente que eu plantei hoje é da igreja, fez uma faculdade, é formado em farmacêutico, pai de família casado, chega a arrepiar, casado, tem uma filha linda, e há uns 3 meses, 2 meses, começou um projeto social dentro da igreja, que hoje ele está dando aula, pegou a faixa preta comigo agora no final do ano, amarrei a faixa preta nele, começou um projeto social, está doando kimonos para a galera que está começando um projeto social. Então, para mim, isso vale muito mais do que qualquer coisa que eu possa vir ganhar dentro do jiu-jitsu. Você mencionou só o jiu-jitsu, né? Isso para mim, e a mãe dele me abraça, me beija, agradece até hoje. Então, isso para mim é muito gratificante, poder estar direcionando o caminho certo para um adolescente, para uma criança dessa, podendo evitar que ele possa se perder no meio do caminho. Então, meu propósito hoje como professor é formar grandes homens fortes e sabendo que o caminho correto pode ser mais difícil, Sim. mas é o que vai valer a pena. É o que vai valer a pena. O cara, o que mais vale para mim é isso. Tem a esposa dele, tem a filha dele, o cara que tem a faculdade, tem a profissão, é exemplo para outras pessoas, tem um ministério dentro da igreja dele, é um cara que é referência. Então, a semente que eu plantei lá atrás está dando frutos hoje, e eu posso falar que eu fui um cara que direcionei e ajudei Você regou aquela semente, né, irmão? E hoje está dando frutos. Você regou aquela semente. Quando chegar, a minha pedrinha está garantida nessa Eu parte. acho que essa luta é maior por isso, devido às perdas que você teve, você se esforça cada vez mais para não ter mais perdas dela. Porque o mundo modernizou, né? Então a galera está se dividindo muito fácil.
para ir por um método mais fácil de conseguir as coisas. Então a sua luta acaba sendo maior. Sim, Ainda sim. mais quando vem de comunidade. O Exatamente. garoto vem, mas ele volta para lá e a cabeça dele acaba, né? Você tem que ficar ali na cabeça daquela criança, buscando exemplos, né? Onde a internet ajuda, porque você pega o Mica Galvão 8 da vida aí, Pô, para dar como exemplo, a criança é, já fica naquela. Eu também quero isso para mim. Você exatamente. acaba jogando as iscas, né, irmão? Exatamente. E da mesma forma que tem, como você deu o exemplo do Mica Galvão, dentro da comunidade também tem aquele cara que chama atenção por estar cheio de ouro, por estar cheio de coisas que. Porque o mundo também tem muita coisa a oferecer, né? Sem falar que não tem muita coisa a oferecer. Então, isso automaticamente, para aquela criança que vive aquela cultura, porque é uma cultura É. dentro da favela. Como eu falei para você, eu dou aula lá dentro do Mundial. Quando eu cheguei lá, eu dou aula já há 4 anos lá dentro. Eles xingavam muito dentro do tatame. Eu falei, não, ó, quem xingar aqui dentro do tatame não vai treinar comigo. Bom, suei. Suei de tal forma que teve uma que eles pegou um pavio de pólvora, né? Qualquer momento pode explodir. São rebeldes, né? Qualquer momento de estar lutando, aí uma pessoa fazer uma posição e machucar a outra e ela explodir. Ó, meu irmão, demora, eu vou te pegar, hein? Na minha frente, eu, e meio que me encararam e falaram só, vamos conseguir, tá? No amor, porque se eu agir na agressividade, responder da mesma forma que ele tá vindo para cima de mim, eu vou estar contrariando e não vai ser o que eu quero mostrar para a criança ali. Eu tá gritando, eu falo baixo. Tá gritando, eu falo para não escutar. Então, eu abaixo o tom de voz, começa a conversar. Eu falei, ó, o tio não quer isso aqui. Minha mãe falou que se eu apanhar na rua, quando eu chegar dentro de casa, eu vou apanhar 2 vezes mais. Então, não levo desaforo para casa, não. Aí você, pum! Se dentro da própria casa dela, ela aprende esse tipo de coisa. Ela é instruída, né? Cara, então é um trabalho complicadíssimo de você saber ter um medidor de temperatura ali, porque você tem que saber o tempo todo falar, se posicionar, porque senão é complicado. Eu falei uma vez na reunião de escola dos meus sobrinhos que é muito difícil hoje você ser um educador, né? Você hoje é um educador, né? Sim. Por quê? Porque antigamente a gente saía de casa com comportamental ensinado pelos nossos pais. O que eu digo com isso? É o bom dia, é o dá licença, é o por favor, né? E hoje você tem que ensinar o comportamental e o educacional. Porque as crianças já saem de casa totalmente despreparadas e quando cai na sua mão, você tem um trabalho duplo. E você vai ter o jiu-jitsu para ensinar. Sim. Tá entendendo, irmão? E eu vejo que cada vez mais isso virou recorrente, né? E abrindo um parênteses aqui agora, e como você falou, né, nós fomos criados de uma forma. Hoje, quando você vê uma criança muito educada, você se assusta. Não era para se assustar, é uma coisa normal. Verdade. Mano. Você não vê. Eu dou benção à minha avó e minha mãe até hoje. Benção, benção. A minha esposa dá benção para a mãe dela até hoje. Meu afilhado, 20 anos de me ver na rua, benção, padrinho. Deus te abençoe. Você vê isso hoje, E quando você vê uma criança, tio, dá licença, tio, eu posso, tio, bom dia, boa tarde, boa noite, tio, você olha assim, você vê que tá tendo uma criação. É o popular poste mijando no cachorro, né, mano? E o que você falou, não era para ser assim. Não era. Hoje a gente luta, você dentro de um centro de treinamento, você luta para trazer isso hoje. E não era para ser dessa forma. E é uma peneira que é difícil de passar pra caramba. Você sair uma criança dali, chegar em casa e pedir licença pro próprio irmão dentro de casa hoje é algo que, se você escutar uma mãe falando, você fica feliz. Exatamente. Você muda vidas, né, irmão? Sim. O esporte mudou a sua vida para mudar a vida, né, exatamente. E eu vou te fazer uma pergunta, irmão. Você viu dentro do esporte algo para... Você foi um adolescente rebelde e você encontrou no esporte uma chance de estar mudando ou não? Como é que foi como você foi inserido no esporte? Rapaz, se eu te falar, eu quando adolescente eu já pratiquei o karatê, já fiz o taekwondo. Quando a gente passou para a adolescência, eu parei de praticar qualquer tipo de esporte. Meu esporte era andar de moto, fazer manobra de moto. Estou com minha esposa há 18 anos. Chegou um certo momento da minha vida que eu estava bebendo muito e estava me fazendo mal.
de tipo, às vezes estava ocidentário. Na época eu tinha uma pizzaria e eu não fazia nada. Isso foi em 2011. 2011 eu tinha 20 e poucos anos, 23, 20 e alguma coisa. E tinha um amigo meu que já tinha feito convite para mim. E, cara, vamos treinar. Pô, ficar se agarrando com homem, depois de velho, pai. Pô, Pensamento é sempre esse. parada é essa? Vou nada. Vou não, vou não. E, pô, vamos, tu vai gostar, tu vai gostar. Fui. Não é que gostei? Minha esposa me incentivou, me deu meu primeiro kimono. Ela comprou meu primeiro kimono. Comecei a treinar 2011 para 2012. Fui treinando, fui me apaixonando e, bom, tô aí até hoje. Passaram 14 anos, comecei depois de velho, então nunca é tarde e nunca é cedo demais para começar algo, né? Eu comecei a treinar com 20 e poucos anos, hoje eu vou fazer 38. Então, não queria muito ter começado de criança, porque faz uma diferença muito grande. Mas também foi no tempo de Deus, não no meu. Eu sempre falo isso. Eu tô com um amigo, né, patrocinador do Puscria também, a CA Brasília em Jiu-Jitsu, lá de Zurique. E ele sempre fala isso, irmão, que eu já fiz Jiu-Jitsu um tempo, parei, fiz Karatê bom tempo, Karatê eu fiz mais de 10 anos, e fiz o Jiu-Jitsu e parei. Também tive problema de nervo ciático e tal. Sim. E ele sempre fala isso, irmão, volta a treinar, cara, volta a treinar que eu te trago aqui para dar mais aulinha, isso e aquilo. E eu fico pensando e repensando. Você falando isso até dá uma... Não, vai, cara. Bota uma luzinha na mente, sabe? Maravilhoso. Cara, eu tenho alunos mais velhos lá. Eu tenho um aluno também, cara, o Felipe. Mandar até um abraço pro Felipe aí também. Vou contar resumidamente aqui a história do Felipe. O Felipe é um rapaz de... Acho que ele está com uns 30 e poucos anos. Perdeu a visão dos 19 para 20 por conta da diabetes, ficou cego, praticava capoeira, fazia alguns esportes. E o Felipe, por conta de ter ficado muito tempo parado, perdeu um pouco da mobilidade do corpo dele. E procurou algumas academias para treinar jiu-jitsu, e aqui em São Gonçalo mesmo, e não aceitaram. Aí, na época, a irmã dele, a gente era da mesma igreja, me conheceu e falou, pô, meu irmão procurou uma academia assim, assim, assado, mas o rapaz falou que não tinha turma para ele, que não daria aula para ele. Você daria aula para o meu irmão? Aí, na hora eu falei, então, eu nunca dei aula, mas com deficiente visual, mas pode trazer que eu vou aprender muito mais com ele do que ele comigo. Isso aí, inclusivo, né, irmão? Pode trazer, irmão. O Felipe está comigo já tem uns 4 anos, faixa azul. Parou um tempo que estava tudo no ombro, treinando comigo. E é um cara que, bom, super alto astral, com a energia lá em cima. A galera se amarra nele no treino. É um cara que nos inspira. Toda vez que vai treinar, você vê que o cara tá ali, tem as dificuldades dele, mas está ali treinando, está ali brincando. E até em certas situações a gente está dando aula e a gente, naquele clima ali, ele fala do nada, tá aquele senso, professor, chega um pouquinho mais para perto que eu não estou vendo não. Ele, pum! A gente começa a rir, brincar, então você vê que o jiu-jitsu quebra barreiras, cara, que eu não sei nem mensurar para você aqui. É muito surreal o que o jiu-jitsu pode fazer. Ontem mesmo um aluno me mandou uma entrevista, cara, dos caras lá dos Estados Unidos, da academia do Renzo. São antigos fuzileiros navais que, com vários problemas psicológicos, começaram a treinar jiu-jitsu. Está sendo estudado lá fora por médicos o quanto o jiu-jitsu ajuda pessoas com problemas psicológicos, com depressão, com diversas coisas que o jiu-jitsu pode trazer a cura. O jiu-jitsu evoluiu, cara, e vai evoluir muito, né? Você vive o jiu-jitsu, eu assisto o jiu-jitsu, trabalho com muito atleta, né? E tô acompanhando esse crescimento. Porque o jiu-jitsu ele acaba sendo um mediador, né, cara? Sim. Um mediador. Você pega uma criança com problema de rebeldia, como você falou, a gente que vive em comunidade, né? Nós somos de uma geração que o remediador era pai e mãe. Sim. Era o couro. Sim. E hoje o couro não resolve. Não. Então, quando você pega uma criança dessa, você acaba tratando essa criança. Quando você pega um aluno desse com dificuldade visual, né? Com deficiência visual, e você inclui ele, você quebra a barreira. A ponto dele brincar dentro do seu CT com um problema que, se você for falar abertamente na rua, tem a geração mimimi, né, irmão?
mas você incluiu a ponto dele ficar tão à vontade, Sim. né? Ele brincar com os problemas dele. Sim. Então, o jiu-jitsu ele acaba servindo como uma terapia e salva vida. Essa frase é essencial. O jiu-jitsu ele salva vidas, irmão. Sim, sem né? sombra de dúvida. E quando, cara, você viu que o jiu-jitsu salvou sua vida para ajudar a salvar a vida, irmão? Porque você entrou para fazer o jiu-jitsu através de até uma luta sua de, não, vou me agarrar com o homem e tal. Só que você teve um processo dentro do jiu-jitsu, porque você não entra para fazer jiu-jitsu e pensa, você instrutor. Não, mas na sua condição que nem queria. Sim. Na época era um mini empresário, né? Tinha a pizzaria. E quando você virou essa chave, você falou assim, não, calma aí, eu posso ir mais além. Eu quero isso para minha vida. Cara, foi ao longo do tempo, né? Como eu falei, de agarrar foi só o propósito que suporta o processo. O meu banner tem até essa frase. Eu fui treinando, fui me graduando, faixa azul, passei para faixa roxa. Chegou um certo tempo, o professor que era à frente do espaço da onde eu sou hoje, ele teve que ir embora. Ele ia embora, amarrou a faixa marrom na minha cintura, eu falei, ó, agora é contigo, segura aí. Então, meio que caiu no meu colo essa responsabilidade, porque se eu não assumisse o espaço naquela tal época, ia acabar o treino. Então, eu me propus, já estou aqui. Já estou na chuva, para dentro. E eu assumi esse espaço de faixa marrom, mas na época também eu trabalhava de motoboy. Então, o jiu-jitsu era até então, era uma coisa que eu gostava muito, era um hobby, porque eu não fazia nesse intuito de ser um competidor, campeão mundial, e nem muito menos para ser um professor. Mas eu sempre via que eu tinha esse dom de ensinar. Já veio comigo, que isso é um dom. Verdade. Isso é um dom, não é qualquer um, não é qualquer faixa preta que é professor. Isso aí. Não significa que o cara é faixa preta que ele é professor. Não é porque... Não. Tem um cara que tem um dom, como já chegaram vários amigos para mim. Irmão, te dá os parabéns, porque dar aula não é para qualquer um, não, mano. Tem gente que desce um degrau para aprender a dar aula para voltar. Exatamente. Tem amigos meus que falam, pô, o cara dessa, eu vou na sua academia fazer um faixa preta, fazer um supletivo com você lá, ficar um tempo aprender para mim aprender a dar aula. Então, pô, minha esposa, faixa marrom, dá aula melhor do que muito faixa preta que eu conheço, irmão. Ela teve uma escola em casa, né? Irmão, hoje ela tem uma turminha lá do Kids, que eu fiz essa turma, eu vou voltar aqui nesse processo, só para não me perder. Anos atrás eu tinha montado uma turminha de 2 anos e meio a 5 anos, que trabalha coordenação motora, disciplina. Essa turma trabalha, porque quando ela vai para a turma de cima, ela já faz tudo. Aí eu parei com essa turma mediante a grade de horário e eu precisava arrecadar mais dinheiro para mim. E hoje eu voltei com essa turma, eu não tenho tempo, mas pô, ela está do meu lado ali. De vez em quando, vira e volta, eu me arrebento de alguma coisa, quem assume, quem dá aula nos lugares todos que eu dou aula é ela. Então, dá aula vai ser melhor do que eu mesmo, pelo fato de eu fazer muitas vezes salão automático. E ela tá com a mente fresca da parada, então ela acaba trazendo uma didática diferente. Bom, voltei com a turma é dela. De 3 a 5 anos, 2 anos e meio, quem assumiu a turma foi ela. Tá aí até hoje, tá aí. Aí, voltando ao assunto do tempo que trabalhava de motoboy, o professor foi embora, amarrou a faixa marrom, eu assumi o espaço e dei continuidade. 30 alunos, 20 e poucos alunos. E comecei a dar aula, trabalhar de motoboy, dar aula, trabalhar de motoboy. Quem trabalha de moto aí sabe, na época já era perigoso, hoje mais ainda, né? Eu fui meio que, cara, vou me dedicar a essa parada. Encontrei o que eu quero. A turma foi crescendo, mesmo eu sendo faixa marrom, não tão conhecido, não sou campeão de nada, não sou campeão mundial, mas, cara, uma galera começou a me procurar muito. Eu queria treinar com você. E eu sou muito conhecido. Em todo lugar que eu vou, conheço alguém. Da época de infância e tal, conheço muita gente. E eu comecei a me identificar com aquilo dali, indo outros faixa preta lá, treinando e tal.
Aí eu conversei com minha esposa, eu já trabalhava acho que uns 5 anos de motoboy, plano de saúde, carteira assinada, tirava um salário bom, que na época eu trabalhava, tinha o meu salário e mais as comissões de entrega na época era um valor alto. Falei, conversei com minha esposa, pô, cara, acho que eu vou largar meu emprego e vou pra dentro. Ela, meu, tô contigo. Minha maior incentivadora. Minha maior incentivadora. Eu vou até agradecer aqui, hoje, o homem que eu sou, aonde eu estou, o que eu conquistei, primeiramente a Deus e minha esposa, porque se não fosse ela, eu tenho a nítida certeza que eu não estaria... Anos de luz atrás ainda. Exatamente, eu não estaria aqui hoje, no meu trabalho, na minha profissão, sendo referência no que eu faço hoje, se não fosse a minha esposa. Se não fosse ela, isso eu falo de coração para... Você mostra aí que você fica até seguro de sair para resolver alguma coisa, você sabe que representa, né? Exatamente. Se não fosse a minha esposa, eu não estaria onde eu estou hoje. Vale Ponto. Ponto. Minha maior incentivadora, conversei com ela, bom, então eu estou a fim de largar, já estava saturado, passando por vários sustos por acidente, qualquer hora dessa eu vou perder minha vida. Então ela, pô, tô contigo, bora. Foi difícil, mano. É tijolinho por tijolinho, né, mano? Foi difícil porque você está acostumado a receber X. Desse X você reduz a 3 vezes a menos. Conta de luz, água, compra, responsabilidade de poucas. E a gente namorou durante 5 anos, depois resolveu casar, a gente tinha pouco tempo de vivência, de casado. Então eu botei a cara, passei por um processo doloroso, difícil demais, porque é muito difícil. Recebendo não com força, o tempo todo, o nego desacreditando. Meu irmão, faixa marrom. E um bocado foi lá treinar, achando que ia achar barro mole e achou barro duro. Eu falei, não sou competidor não, mas se tiver que sair na mão, a gente sai na mão. Fui ganhando meu nome, fui ganhando meu espaço, fui ganhando o que tinha que ganhar dentro do jiu-jitsu em questão de referência, fui me aprimorando, fazendo curso de primeiro socorro, fazendo curso ali e treinando, e buscando treino porque também eu tinha que treinar, eu tinha que aprender, então tive amigos para isso, que foi... Hoje eu tenho 2 amigos de referência dentro do jiu-jitsu para mim, que é o Rodrigo Barbosa, é um cara que morou em Dubai durante 7 anos, ele é primo do Rafael dos Anjos, lutador do UFC, o Luan Andrei, que saiu aqui da comunidade do Coelho e hoje é frente de uma academia lá em Sarasota, nos Estados Unidos, dá aula para a polícia lá, é um cara, meu irmão, surreal. E esses caras foram os caras que me ajudaram bastante na época que eu precisava aprender, e aprendo até hoje com eles. E mais na frente eu vou te contar a história que aconteceu nessa trajetória do jiu-jitsu, que os dois foram referência para mim, me ajudaram e me ajudam até hoje. Cara, eu fui conquistando, fiquei 4 anos na faixa marrom, depois conquistei minha faixa preta, e hoje eu dou aula em 3 escolas, um projeto social da prefeitura, uma academia e meu espaço. E vivo literalmente do jiu-jitsu até hoje. O jiu-jitsu é minha profissão. Não é minha renda extra que era lá atrás. Hoje o jiu-jitsu é minha profissão e é da onde eu tiro a minha renda, que eu sustento a minha família, conquisto as minhas coisas. Irmão, eu peguei eu vim fazer passeio pelo Instagram, né? Como eu morei um tempo fora, eu tenho uns amigos que têm academia lá. E eu peguei um camarada falando, né? Um amigo meu montou uma academia e foi uma indireta para ele, falando que quem não foi campeão de nada não vai formar campeão. E eu fui responder para ele, pô, cara, o pai do Melk Galvão, do Mica Galvão, eu não vi ganhar nada e hoje tem uma máquina de faixa azul batendo faixa preta. Exato. Pô, o Melk Galvão é um cara, meu irmão, fora da curva, porque foi o que você falou. Pessoas falam, nunca... Mas, mano, a semente que ele regou e plantou... Vai ver uma competição dele dos faixas azul dele, faixa azul, faixa verde, e bate, pô. Você tá entendendo? E bate, mano. Às vezes você começa a ser campeão fora da vitrine, né, irmão? Exatamente. Eu falo isso pra galera. Essa nova geração tá desmerecendo muito o 3º lugar. Sim. E eu falei pra mãe de um competidor, que meu filho não gosta de 3º lugar. Eu falei assim, isso é cultura. Porque um atleta olímpico, ele chega em 10º e tá comemorando. Exatamente.
Então, quantos atletas tinha na competição que seu filho vai participar? Às vezes 30, 40. Você acha que 3 lugares é vergonhoso ficar em terceiro? No meio de 30? Ali é justamente o lugar dos vencedores. Muitas das vezes, o próprio apoiador, o próprio pai, o próprio treinador acaba com o sonho de um atleta por conta de uma fala dessa. Eu não aceito que ele fique em terceiro lugar. Porque quando a criança começa a treinar jiu-jitsu, toda a fase de adolescência que vai virando um homem ali, começa a namorar, começa a conhecer coisas da vida. Então, quando ele toma um balde de água fria, como esse exemplo que você da mãe falar, ela pode estar enterrando o sonho do filho dela. E ele, no meio do caminho, não quero mais treinar. E aí? Vai fazer o quê? Já perdi vários. E não só no meio do caminho, talentosos demais, mas começou a namorar, de repente engravidou a namorada, começou a beber, noitada. Era com um talento gigante, parou de treinar, se perdeu no meio do caminho. Então, eu acho que essas frases que as pessoas usam, meu irmão, eu acho meio perigosa. É perigoso. Porque, como você falou, no meio do caminho, ele vai. São 2 caminhos, né? Então, se o cara tá focado aqui em ser atleta e começa como criança, a criança começa se divertindo. Sim, exatamente. E Criança tem que ser criança. E eu já falei para os pais de alunos, são mais pais que eu faço arte, que às vezes não quer fazer uma arte de terceira colocação, eu falo, isso é bobeira. Isso aí é instrução, porque quando ele começar a ganhar, quando ele perder uma, já vai se frustrar. Quando ele perder a segunda, ele já vai desmotivar. Por quê? Porque ele achou que tinha que ganhar sempre. É aquela cobrança desnecessária. Deixa que o mestre faz isso. Só tem que ter pai e investidor. Apoiador, apoiar ali. Porque é um esporte que ele exige muito. Não exige muito da academia, não. São as competições, né? Você está vendo que o mercado está ficando cada vez mais atrativo e tudo que vende acaba aumentando o preço. Você tem o seu preço. Você não aumenta o seu preço, mas as competições vão aumentando durante o ano. E são competições importantes. Sim. Então eu falo isso para ele. Seja apenas um financiador, um apoiador e deixe que o mestre faça o trabalho dele como um atleta. Porque você sabe que é criança, mas ali você já trabalha um profissional. Você sabe qual é o atleta de competir, você sabe qual é o atleta que vai ser um ótimo instrutor. Sim. Você tem essa visão. Sim, claro, bate o olho e já sabe. E às vezes o pai quer entrar nesse meio termo, né? E às vezes até debater com você o que é melhor para o filho dele dentro do que você está ensinando. Sim. Não pode. Exatamente isso. Porque senão o pai tem que treinar jiu-jitsu, pegar uma faixa preta e montar a academia dele e fazer o trabalho. Eu vejo muitos amigos que são da competição, que eu já presenciei também, pai que nunca botou um kimono. Às vezes até estuda, né? A regra, faz um curso e tal, mas e debatendo, gritando com o cara de... Quantos anos de tatame? 14, indo para 15. Tá entendendo? Eu só acompanho meu filho na luta e vou te cobrar. Exatamente isso, cara. Essa é mais uma luta que você tem, né, irmão? Na tua profissão. Exatamente. Então, são milhões de coisas que acontecem no meio do caminho que muitas das vezes o próprio pai pode estar atrapalhando a evolução e vendo o real caminho que o filho dele tem que traçar dentro do jiu-jitsu. E é um caminho sem volta, que quando a criança ela para a mamãe voltar. Ela vai fazer tudo, mas ela não vai voltar para aquilo ali porque, primeiro, ela é cobrada em excesso, ela se frustra por frustrar, os pais que depositam confiança, estou investindo, estou pagando isso, você não consegue chegar em primeiro. Isso, meu irmão. Quando era para ser orgulho só medalhar, se chegar em quarto no meio de 30 já é, opa, filho, você está evoluindo. Está criando uma cultura aqui, irmão, que é triste para o esporte. Porque o esporte ele forma campeões e não medalhistas. E tem pais aí que acham que é bonito ter uma parede com 50 medalhas, mas depois só vai ser campeão, não vai ser vencedor. Forte. Eu falo muito isso. Irmão. Forte. É uma grande diferença de ser campeão e vencedor. Sim. O campeão ele só é campeão. O vencedor está vencendo sempre. Tudo. Foi o que eu falei no começo do Paulo da vida dos demais, né? Para mim, na minha visão, alguns que vão até criticar, detalhe, mas para mim eu prefiro ser formador de grandes homens e grandes mulheres, porque a medalha vai ficar na parede por um tempo. E nem todo mundo vai ser um Mica Galvão, vai ser um Bochecha, vai ser um Rodolfo. Não. Nem todo mundo vai ser, cara.
vai acontecer milhões de coisas. Tomara que sim, mas e aí? Tem muita atleta hoje que é uma das brigas que eu tenho com os atletas que eu trabalho. Eu acabo me metendo de uma forma que eles falam assim, cara, tu passa um papo muito bom pra gente. Eu falei, vocês querem mídia. Vocês têm que escolher, cara. Os atletas da minha época saíam na porrada, a mídia vinha depois. Eles ganharam mídia porque eles trabalharam o jiu-jitsu. Uhum. E foram acontecendo. Vocês não, vocês querem o holofote. Vocês querem o sucesso midiático do Mica Galvão. Mas esse moleque, Já vem de muito tempo galgando se você isso. for ver, ele mesmo dá pouca importância para essa mídia. Sim. Ela chega até ele. Exatamente. Ele não vai dizer que não, né, irmão? Mas você vê que ele mesmo não trabalha em prol da mídia. A mídia vai até ele acaba sendo centro de atenção em todo lugar que vai. Ele é fora da curva, mano. Ele é fora da curva. Fora da curva. E não só ele, porque hoje eu vejo uma galera também falando muito dele e do Diego Reis, né? Mas, mano, a maioria dos atletas que tá com o Melk ali, todos eles são diferenciados. Demais. Todos eles, não é só um. Se fosse falar, só. Não. Pô, tem um tal do Caleb também, moleque faixa azul, foi pra DCC, pegou faixa preta, mano. Ele é 14, eu acho, 15. Não, 15. Deve ter 15, a faixa azul, 15 anos, 16. Saiu no palco geral. Como é que pode campeão. O cara ter dentro da academia, né? Não é só ele. É porque ele não mostra. Ele não. Ele segura. O celeiro dele mesmo ali, ele não mostra, mas ele tem uma galera ali. Já tem um outro surgindo aí também, azul, que já veio. Mano, se você vê um moleque do mesmo nível, às vezes eu fico acompanhando alguns vídeos dele no canal dele, mano, o Mika vira e volta, tá treinando com os faixa azul, faixa verde, se preparando pro campeonato. Isso aí. O moleque dele lá, mano. Quer dizer, o nível dos faixas azul dele tá muito acima. Entendeu? Então você vê que o Melk não formou só o Diego Reis e o Mika, ele tá formando vários, tá vindo um time forte. Um time forte aí que vai parar. De um cara que não tem uma parede fechada de medalha. Como é que pode, né? Mas é aquilo que você estava falando aí, né? Que você até falou que vai entrar em detalhe depois. De buscar esse conhecimento com as pessoas que têm, trazer para sua academia para você formar vencedores e campeões. Não tem como fugir disso, né, irmão? Exatamente. Mas você é aquele cara que buscou conhecimento. Sim. Você não buscou mídia. É o que eu falo para a galera. Você tem que ver o que você quer dentro do esporte, que a mídia acontece. Então, muita gente quer mídia do Mica Galvão, mas não quer soar igual ele soa lá atrás. Sim. Ninguém quer voltar a fita do filme de ninguém, né, irmão? É muito fácil. Hoje você está com seu projeto aqui. Se Deus quiser, Deus vai abençoar e vai vir com uma proporção muito maior. Eu vou estar voltando aqui. Falei, naquele dia eu falei e tal. Então, quando você começa, são poucos que vão te apoiar. Você vai contar na palma da sua mão e ainda vai sobrar dedo. Quando dá certo, quando dá certo, o nego que está do seu lado, o nego vai te chamar, ele vai tirar foto, isso aí, vai te abraçar. Eu tava mas não tava. E você sabe, no fundo você sabe. Hoje eu sou de pouquíssimos amigos, mano. Eu levo quase ninguém dentro da minha casa. Eu e minha esposa. Eu conto na mão direita, ainda sobra quem entra dentro da minha casa hoje. Porque essa é a verdade da vida, irmão. Porque, infelizmente, você vale o que você tem, mano. A gente conversou antes aqui sobre isso, né? Sobre isso. Da pessoa hoje olhar você e aplaudir, mas lá atrás descredibilizar, né, irmão? Exatamente, porque eu falo muito. Por detrás dos bastidores, aqui por detrás, ninguém tá vendo. Ninguém sabe como é que é, como que tá aqui, quem tá aqui, quem não tá. Agora, na frente dos bastidores é outra parada. Mas para isso estar acontecendo aqui agora, por detrás tem todo um trâmite, tem toda a correria, acordar 6 horas da manhã, preparar não sei o quê, mesma coisa eu. Então é muito fácil. Não, parabéns, tu conseguiu, estou com você agora. Tamo junto, é a frase do momento. Você está precisando de quê? Você quer o quê? Que eu vou ajudar você nesse momento. Por que não perguntou quando estava começando? Porque não sabia se ia dar certo. Quando você estava pedindo ajuda. Você estava levando a tua empada ali, a pessoa, não quero não, mas se você monta uma loja, uma franquia, irmão, posso ajudar aí? Quer que eu divulgue tua empada? Tá entendendo? Essa é a parte dolorosa, mas é satisfatória. Eu passo isso com minha esposa direto. Minha esposa é confeiteira. Irmão, não é porque minha esposa não, mas ela tem a mão sinistra, não só pro doce, pro salgado, ela já quando quiser vir aqui falar, o espaço é aberto, tá, irmão? Fechado. É sinistro no que faz, mano, confeitando. E não é só na confeitaria, não, né?
Irmão, amigos próximos, conhecidos, não reposta um vídeo, uma foto, não compra. A maioria dos clientes que a gente tem hoje, que ela tem hoje, são indicações de indicações que pessoas nunca viram, comeram, indicou para fulano, indicou para ciclano, falou, foi fulano é. Agora, os próximos mesmo que deveriam abraçar, ajudar, impulsionar, comprar. O que custa eu pegar um produto seu, botar na minha rede social e postar? Aqui, cara, eu indico o Júnior e tal. Vai lá, dá uma moral pro cara, não custa nada. Teve um tempo atrás que eu tava fazendo isso, segunda-feira da indicação. Ia lá no Instagram, pegava... Eu tô fazendo isso no Puscria também, começar a trazer a galera. Eu fazia isso, pegava uma parte de alguém, material construção, hard trip, aí, olha lá, um serralheiro que fez um trabalho na minha casa, aí, esse aqui é um dia, trabalho direito. Não custa nada, mano. Mas as pessoas querem te ver bem até quando você está abaixo ou ao lado dela. Isso quando aí. você passa, Esquece. não, começa a querer te puxar para baixo de tudo quanto é jeito. Mas o Deus que eu sirvo é um Deus que faz acontecer. A gente não precisa se apoiar e nem esperar nada de ninguém. Agora, de Deus, sim, mano. Você tem que botar Deus na frente de qualquer coisa que você vai fazer. Você começou aqui, antes de começar o podcast, você começou fazendo o quê? Agradecendo e pedindo direção a ele para que seja... Então, irmão, já está no caminho. É isso. Você já está botando Deus na parada, então pode demorar o processo? Pode. Sim, pode. Mas lá na frente vai ser muito mais satisfatório e gostoso para você o que você está vivendo hoje, porque você passou pelo processo. Também foi plantado, eu só estou regando agora. É sobre isso. Entendeu? E aquilo que você falou, cara, e eu sempre falo essa frase, empreender para estranho. Você pensar em empreender, botando na sua lista de melhores amigos e parentes para trás da porta. Esquece, filho. Não Sabe vai por quê, não, irmão? que é furada. Eu falo pra galera, o cara ele vai pagar R$15 numa loja, porque você compra 10 e não quis fazer 5 por 5 para ele. Sim. Vai pagar 15, sim. porque você faz por 10 e não quis fazer para ele por 5. Acontece Ponto, muito. irmão. Ponto, irmão. Eu sempre falo isso. Tudo que eu faço, irmão. Ó, aconteceu agora, o episódio que foi no ar na última terça-feira. Eu fiz uma linha de transmissão para 211 pessoas. Lá ao vivo tinha 22, caiu para 17 e terminou com 11. Sim. Entendeu? Eu não posto tristeza na minha rede social, porque eu não vou alimentar o que as pessoas querem. Sim. Mas bota lá que você caiu, quebrou o teu relógio, a sua moto bateu e tomou um prejuízo, você vai ter 100 e poucas visualizações. Isso acontece sempre. Sempre vai ser Eu assim. não consigo entender a mente da galera que quer propagar a desgraça, mas não quer propagar coisa boa. não quer propagar coisa É o boa. ser humano, infelizmente, está faltando... Eu sempre falo sobre isso, está faltando empatia, gratidão, você estender a mão para ajudar o próximo. Hoje, de tanta pancada... Mano, hoje eu tô calejado, irmão. Você tá calejado. Tá calejado. De tanta... Eu fui forjado na pancada, compadre. Isso aí. E eu sou bom, eu sou tão bom que eu chego a ser bobo em certas situações. Porque de tanto você... Eu sou um tipo de pessoa que a hora que você me ligar, ô Milton, me ajuda aqui, eu vou levantar e vou te ajudar, mano. Mas na minha vez, meu amigo, Pelé branco, a o Xuxa Pelé preta. vem branco. Na minha vez, o Pelé vem branco, irmão. É isso aí, mano. Cara, muito difícil. Eu sempre tô... Minha esposa fala, pô, para com isso, mano, para com isso e tal. E eu aprendo muito com ela, porque ela tá sempre me mostrando na prática ali, às vezes a gente não leva fé. Aqui, ó, e vai lá e acontece. Pô, te falei, cara. Falei, para com isso. Então, tá faltando muito gratidão no ser humano. Enquanto você tá ali ajudando, você presta. No momento que você não pode mais ajudar, eu te dá as costas, não pode mais. Pô, mano. Não tem Então, tempo. então, tá dentro do jiu-jitsu mesmo, cara. Esse cara treina com você a vida toda, você nunca cobrou nada, fez nada. No momento que você cobra alguma coisa, não dá mais para treinar com você. Ó, consigo mais não, vou sair. Bom, a única coisa que eu falo, vai com Deus, Deus abençoe. Você acha que eu vou entrar em algum embate? Ah, não quero treinar com você não. Tchau. Quem tá perdendo sou eu? Não, eu tô ganhando.
Porque eu prefiro ter 10 ao meu lado fiéis, que se eu precisar de alguma coisa, se chegar alguém, se tiver que sair na mão, qualquer um, os caras vai estar ao meu lado, do que ter 50, se eu precisar montar o tatame lá, não vai ter 2. Mas os 10 que eu chamar para montar e desmontar o tatame vai estar comigo. Isso aí. Então eu não quero quantidade, eu quero Qualidade. qualidade. É o que eu quero para mim, dentro e fora do tatame, na minha vida profissional e na minha vida particular. Se não for para ficar, irmão, todo final de treino lá no meu espaço, no final da aula tem uma oração. Eu sempre falo, Deus, traga pessoas para somar e tira as pessoas que estão para diminuir. Leva embora. Se não for para somar, Vai, some. filho, vai. Júlio, já sofri, já fiquei triste. Já tive várias decepções dentro de várias. Não vou nem citar aqui que não vale nem a pena citar. Mas já tive várias. De tipo assim, caraca, essa eu não esperava e me machucou. Mas eu aprendi. Aprendi, me deixou mais forte. E que se caso venha acontecer com um aluno, com um amigo, irmão, vai com Deus. Como aconteceu esse dia? Irmão, tá tranquilo, segue seu caminho que eu sigo o meu. Vai com Deus. Você não começou ontem na caminhada? Ah, o mal das pessoas é tipo assim, hoje as pessoas olham para mim e acham que um otário, bobão. Mano, mas o que você já viveu? Pô, já fui no baile funk, já vivi no baile funk. Já fui Galera, pra nunca foi no Mangueira, corredorzinho. Salgueiro, adolescente, 15, 14, 15 anos. Era bem garoto. Minha mãe e meu pai nem sabem disso. Vai saber agora se meu pai já se for ver minha mãe. Já fui no corredor do Brasa Viva, mano. Criança, olha quantos anos tem isso. Então as pessoas olham, eu acho que eu. Porra, mano. Começou a viver agora. Cheio de tatuagem de moto que eu tenho no corpo. Tem a tatuagem de moto na coxa, a tatuagem de moto na batata da perna. Eu acho que eu não sei andar de moto. Há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos esse ano, eu sofri um acidente no Dia das Crianças, indo para casa. A gente toma tanta porrada na vida que a gente fica calejado. Bom, já fui pra pega, já fugi de polícia, já... Ih, rapaz do céu! História tem, né, Minha irmão? esposa vai até encrespar. Sofri um acidente. Esse tempo que eu andava de moto, eu nunca sofri um acidente grave. Já caí, mas nunca, mano, quebrei a clavícula. Botei pino, comi aqui. O médico falou que ia ficar 6 meses sem poder treinar, tinha que fazer 30 fisioterapia para voltar ao movimento. Mano, fiquei 3 meses. 3 meses eu já estava dando aula. 3 meses minha esposa ficou dando aula. Você tem que ver como que minha moto ficou. Nasci de novo. É mesmo? Nasci de novo. Tive um livramento, mano, surreal. Deus foi maravilhoso na minha vida. Tive um livramento mesmo. Na hora eu tive uma hemorragia aqui, cortou uma veia aqui, saindo sangue para tudo quanto é lado. Parada sinistra. Vai parar de andar de moto. Não vai mais andar de moto. Bom. Chegou aqui como hoje? Aí minha esposa andando de moto comigo, ela fez a história uma vez e nego, você tá andando de moto com ele? Aí ela falou assim, gente, você não conhece Milton, não. Você acha que Milton... Cara, nem tudo que nos fere vai nos fazer parar, não. Não, pô. Vai não. Isso eu tô dando um exemplo. Vai trazer uma consciência a mais, uma prudência a mais e tal. Claro que hoje eu não empino mais de moto, Entendeu, certinho, ando sempre de capacete, mas aconteceu. Teve que acontecer. Deus me mostrou ali, tô contigo, então faz o livramento que eu tô te dando. Mano, a hora que eu for pra graça, filho, eu tenho meu anjo da guarda, deve ser muito bolado comigo, porque de tanto livramento que eu já tive, vou te falar, hein. Mas irmão, a vida ensina. Sim, sim. Essa é a grande diferença. A gente, que nem um cara pergunta pra mim, pô, irmão, se der errado, tu não vai ficar chateado, não? Eu falei, irmão, eu vou tomar um susto se der certo. Porque a gente já tá calejado, como você falou, a gente tá calejado, irmão. O não já tem, aquela paradinha de a gente canela seca,
sabia que só queria as menininhas top, eu não já tenho, irmão. É sobre Eu isso. quero sim, pô. Sim. E te Então, falo outra, te cortando aqui rapidinho. Não vai achando você aí, que vai estar assistindo a gente, que a gente fala muito isso. Mano, pra mim é muito difícil. Pra mim pra mim é muito difícil. Não é só pra você, não. Pra mim, pra ele, pra todos nós é muito difícil, escolhe o seu irmão. difícil e vai pra cima, irmão. É muito difícil, cara. Tudo que eu vou fazer, irmão, tem um empecilho, tem uma dificuldade, tem uma batalha. Eu nunca, foi o que você falou. Se eu conseguir algo muito fácil, eu fico assustado. Opa! Irmão. Vou te dar um exemplo aqui, voltando lá atrás, que eu falei que ia te falar sobre decepções dentro do jiu-jitsu. Eu fazia parte de uma equipe durante esses 10 anos aí de caminhada, 11 anos. Fui me convidado a me retirar da equipe. Não, segue seu caminho, vai lá, tranquilidade. Prego que se destaca. Martelada firme. Então, uma martelada firme. Mas o Deus é maravilhoso. Tava conversando com o Rodrigo e tal. Esses meus dois amigos. E a vontade deles sempre foi que eu fizesse parte da equipe deles. Eles sempre quiseram isso. Mas eu sempre fui muito leal. Eu sou muito leal às pessoas ao meu redor. Independente se está fazendo bem ou mal, eu sou leal naquilo dali. Minha lealdade às vezes custa caro, me custou. Perdi tempo. Para mim, eu perdi 10 anos, perdi tempo. Ponto. Ah, tá sendo ingrato? Sim, perdi tempo, porque eu fui leal. Isso aí. Ponto. Conversando com o Luan, lá nos Estados Unidos, chamado de vídeo. Mandar um abraço aí também para o Gustavo Machado, que hoje é meu professor, o cara que representa aqui no Brasil. Eu contando a minha história, o que tinha acontecido, e o Gustavo, no fundo, escutando, ele... Pô, aconteceu isso com você? Isso mesmo que eu estou escutando? Eu falei, sim, senhor. Foi o seguinte, você está comigo. Não quero nada seu. Tamo junto. Se você quiser representar a minha equipe, botar... Não quero que você coloque, mas a minha lealdade é muito sinistra. Primeira coisa que eu fiz, agradeci. Não, tamo junto, mestrão. Mandei fazer logo o banner dele. Gustavo Machado. O Gustavo Machado, para quem não conhece, ele vem da linhagem muito sinistra, aluno do Jean-Jacques, que hoje é aluno do Gordo, Gustavo é aluno do Gordo, criador da minha guarda, faixa preta e vermelha. O Gustavo Machado tem 18 filiais fora do Brasil. Caramba. Há um tempo atrás foi... Não sei se é essa palavra que se usa, mas eu vou falar porque foi consagrado a cidadão americano. Dá aula para as Forças Armadas, eu esqueci, David Seal, fora do Brasil. Bom, o cara me abraçou. Régua altíssima, né, irmão? Mano, a linhagem dele é muito sinistra. Anda com os caras, Renzo, Ralph Gracie, da nata, os caras da nata. O Gustavo Machado tá com os caras. Tem 18 filiais fora do Brasil. Aqui no Brasil, o único representante que ele tem é quem? O casca de bala, irmão. Famoso cara. É isso aí. Mas por quê? Verdade. Ele escutou a conversa, me abraçou através do Luan. Um papo que nem era dele, né? O cara nem... O Rodrigo já estava com o pensamento de Se conversar. O Rodrigo já estava com o pensamento de conversar com o Luan para pedir o Gustavo para me abraçar. Nem precisou fazer a ponte. Deus já colocou direto com o cara. Eu conversei com o cara se conhecemos por chamada de vídeo. Já tô... Fez um ano que eu tô com o Gustavo. Fez um ano que eu tô com o Gustavo. Essa semana ele teve aí, ele faz um camping lá em Búzios. Ele vem com uns 10 gringos de lá para cá, alunos dele, faz um camping uma semana aqui. Já fui para lá através do Gustavo, conheci o Ralph Gracie. Vou na academia do Gordo treinar. Esses dias treinei com o filho do Pé de Pano, tomei uma peia. Treinei com outro lá também, brabo, tomei uma peia. Conheci os caras, meu irmão. Eu tô no meio das pessoas aqui agora que... Atrás você nem imaginaria. O quê?
Eu nem tinha. Eu até hoje, às vezes, fico perguntando. Eu fico até meio. Mano, aí ele foi lá no meu espaço esse dia, levou os gringos lá, fez um seminário, a parada surreal. Mais de 50 cabeças dentro do tatame. Caramba. Então, irmão, você vê que a minha lealdade e Deus e minha lealdade tem me colocado em lugares que eu nem imaginava, através das pessoas que eu gosto, como eu falei, o Rodrigo, o André, que são pessoas que eu sou grato, são amigos meus que eu tenho uma consideração muito grande, o Gustavo, por ter me abraçado, a minha esposa, por estar sempre ali me apoiando, e você vê que Deus é maravilhoso, né, mano? Quando uma porta se fecha, pode ter certeza que outra vai abrir e vai ser muito melhor. É aquilo, irmão. Às vezes a gente não pode se martirizar pelo que está acontecendo de ruim, não. É Deus já tirando para lá na frente e você tá tranquilo, né? Quando você volta na tua história lá atrás de, pô, tá difícil, pô, todo mundo descredibilizando, pô, Deus só tá querendo me atrasar, não é nada, irmão. É o processo. Pô, tá aqui, cara. Só vive Tá aqui, mano. quem suporta o Tá aqui, pô. Deus já tá fazendo o caminho. Tá fazendo a sua parte, plantou tua semente, Deus, calma aí. Esse é bom, esse é meu. Ele vai fazendo, a gente não entende. É que nem eu com o Puscri, irmão. Eu falei pra galera, eu tava falando pra galera, abraça o projeto, quem puder me apoiar, porque eu vou chegar. Eu botei na minha cabeça, vou fazer o meu Mais processo, cedo ou mais tarde. A entendeu? caminhada pode demorar, mas E, se você já mentalizou, irmão, já tá aqui, ó. Agora é só fazer acontecer. Pode demorar? pode, Pode, eu não mas tenho vai pressa. acontecer, Eu tenho exatamente. constância. Pressa não, mano. Pressa não. Constância. E é Olha a isso. bagagem que tá trazendo pro meu podcast hoje, irmão. Através de quem? No camarada nosso em comum, É, é outra luz na vida das pessoas. Hugo, exatamente. Tamo junto, brigadão, Daniel. fortão. A gente conversou semana passada por telefone aí que ele me ligou e falou muito de você. Sim, Hugo, dispensa comentários. Então, irmão, a gente está no caminho certo. exatamente. Está no caminho certo e agora é dar continuidade, porque a ponte já está aí. Ninguém tira a gente do nosso foco, irmão. Se A gente Deus não tiver está a barca, acostumado quando dá certo, porque para dar errado a gente já sabe. O caminho todinho, exatamente, mano. sim. Vou te fazer uma pergunta dentro de todo esse nosso papo aí, irmão, sobre essa sua conexão com essa galera, né? Você acabou falando sobre essa conexão desses caras importantes e da visão que você tem dentro da periferia do esporte e dessa galera que está te apoiando junto, porque é um crescimento que traz para você uma responsabilidade de importância. Você é referência, irmão. Sim. Né? E você vê essa importância do esporte dentro das comunidades hoje em São Gonçalo, né? A gente está vivendo um momento, né? A gente fala que a gente vive em rota de conflito. Sim. E essa importância do seu jiu-jitsu, do seu projeto dentro das comunidades. Irmão. Você bota a cabeça para dormir e fica pensando no que você pode trazer, no que você pode melhorar, irmão, com o teu nome. Cara, a importância de um projeto dentro do projeto social hoje eu estou no Mundel, o projeto não é meu, sou contratado da prefeitura para dar aula lá dentro. Então, faz toda a diferença você poder ajudar. Eu já dei e continuo dando vários kimonos de doação e alguma forma também de estar plantando a semente, a semente que eu plantei no Davi, estar plantando neles, porque o que eu faço com a maioria dos meus alunos, principalmente lá do projeto social, às vezes eles não têm a oportunidade de treinar uma academia maneira. E eles têm essa vontade, e eu falo, o que eu falo com eles é o que, ó, se vocês quiserem treinar no meu espaço, vocês podem, que eu não vou te cobrar. Vai lá treinar comigo. Para eles poderem ver a realidade aqui de fora também, do asfalto. Aí. E poder vir treinar e estar próximo de pessoas, porque hoje eu dou aula com um advogado, com um bombeiro. Foi alcançando várias classes sociais, Pô, né, irmão? dou aula para um cara que é milionário. Então, botou o kimono a todo mundo igual. Isso aí. Eu mostro para eles que quando eles botam o kimono e está dentro do meu espaço, não é porque eles são da comunidade que eles não são ninguém. Não. A aula vai ser a A mesma. aula vai ser a mesma. Vai sair ali na mão e o melhor vence. A aula que eu dou no particular
é a aula que eu dou dentro da comunidade. A forma que eu trato os meus alunos dentro da escola é a forma que eu trato dentro da comunidade. Então, isso automaticamente eles conseguem enxergar algo diferente em mim e começa a querer mais e aprender mais e sair daquela realidade que eles estão acostumados ali dentro. Isso é legal que você implanta o seu DNA, né, irmão? Sim, exatamente. Então, pelas pessoas que convivem com você esse tempo de jiu-jitsu, as pessoas conseguem entender isso. Né? Exatamente. Se porventura um garoto da comunidade, como você falou aí, que tem um que abençoado, né, teve uma história de vida bacana, for frequentar outro local que tem seu DNA, ele vai saber. Exatamente. Né? Opa, você é formado onde eu fui formado. Exatamente. Isso é legal, irmão. É, sim, exatamente isso. E você pensa muito nessa expansão da tua marca, irmão? Digo em relação a CTs. Cara, é um sonho que eu tenho. É um sonho que eu tenho. Porque, um exemplo, eu tenho, não é meu, mas automaticamente o Davi é uma bandeira que está na igreja ali em Nova Cidade. Então, opa, já tem mais um local. Uma extensão. Já tem um braço aqui. Porque se tivesse... Eu vou te falar uma parada. Hoje eu dou aula em 6 lugares diferentes. Eu já cheguei em Niterói, já estou em Maria Paula. Na escola de Maria Paula, Niterói. Se tivesse mais um Milton e mais uma esposa, pô, irmão, tava... Tá entendendo, irmão? Eu sempre falo isso porque, como você mostra o seu DNA, irmão, acho que isso tem que se espalhar. Sim, sim. Tá entendendo? Sim. Mas foi o que eu te falei também. Nem todo faixa preta que eu formar vai querer ser professor. É. Tem uma galera que eu consigo enxergar, tipo o Davi. O Davi eu já sabia, eu tinha certeza que ele iria abraçar essa causa sem mesmo antes ele falar alguma coisa. E eu tenho outros também que têm essa vontade. Mas eu também, eu não forço, não, eu deixo natural. É. Deixo natural. Porque parece, cara, o que hoje, graças a Deus, aonde eu me encontro, eu posso escolher aonde eu vou dar aula ou não. Antes, não. Você tinha que ir por conta da grana. Eu tinha que fazer acontecer. Hoje ainda é corrido, porque, tipo assim, não é só o jiu-jitsu, é a confeitaria da minha esposa também. Então, tem mercado, tem produção. Próxima semana, eu acho que ela tá com 2.500 docinhos, mano. Caramba. Pra entrega 2.500 docinhos, ó, é a produção que ela tem que fazer. Passa rápido, irmão. Ó, é 2.500 docinhos aqui na mão. Mano, é sinistro. Acredito, mano. Então, é o meu corre da minha esposa. Mas eu tenho futuramente vontade. Esse dia até minha esposa falou: ó, vamos começar. Vou deixar quieto, mas futuramente vai. Irmão, porque, como eu volto a falar, é um DNA muito bacana para trazer uma linhagem bacana para o jiu-jitsu. Você quebra uma impressão de que, pô, hoje tudo é mídia. Sim. Né? Hoje tudo é mídia. A molecada está querendo buscar mídia, você já implanta um outro sistema, né? Traz a sua história, irmão. Comecei assim. Sim. Na sua época não tinha internet não, né, irmão? Rapaz, pô, se tivesse. Eu falo com os colegas da minha época, se tivesse a internet da forma que tem hoje, eu tava milionário. Você tá entendendo, irmão? Tava milionário, pô. E essa molecada hoje tem uma internet, só que eles só querem focar na internet. E é aquilo, né? A mídia é uma parada muito traiçoeira, né, mano? Você ganha 5 mundial, você tá lá em cima. Quando você perder um, tu volta lá pra faixa branca pra dar vista de alguns, né, mano? Aqui, um cara que tem um talento sinistro, já tava, eu creio que rico, mas se perdeu o Everton Santos, cara. Isso aí. Se perdeu. Você já tá falando com alguém dele, mano. Cadê? Você tocou um assunto sobre isso. O cara tá preso, mano. Pegou uma pena aí de não sei quantos anos. A gente falou esses dias sobre isso, irmão. Precisava de fazer o que ele tava fazendo. Acho que, não sei se eu tava com... Não sei se você conhece o Tony. Jefferson Tony. Sim, conheço. Tava na lanchonete dele. Tá ali na 10. A minha graduação de faixa preta, ele tava lá. A gente falou sobre isso, hein? Sobre esse camarada aí. Potencial cara enorme. Sinistro demais dentro do jiu-jitsu. Cadê? Mas uma rebeldia extra-campo. Você quer, mano? Acabou a vida do cara. Acabou, esquece. Não volta mais. Acabou, nunca mais. É onde entra você com essa sua linhagem de... Calma aí.
Você quer mídia, quer ser um atleta. Exatamente. Esse é o outro cara, a mídia vai chegar, filho. Mas você está buscando loucamente a mídia, A internet é muito perigosa. Eu vou até deixar um alerta aqui para os pais. Tomem cuidado. Por que eu estou falando isso? Eu tenho a rede social, o TikTok, né? Eu tenho 58 mil seguidores no TikTok. Às vezes eu estou deitado com minha esposa na cama, meia-noite, eu estou recebendo mensagem de criança, mano. E aí, Ti, como é que você tá? Sou seu fã. Sei o quê? Quero treinar com você. Cara, hoje, infelizmente, a gente tem que ter muita maldade. Tem que tomar muito cuidado. Eu tomo cuidado, já passei por situações dentro do tatame que, se eu não tivesse a mentalidade, se eu não fosse inteligente o suficiente, eu teria acabado com a minha carreira. Então, pai, mãe, vigiem as redes sociais dos filhos de vocês, monitorem, olha, não deixa ficar tanto tempo no telefone, porque tá muito perigoso. pode ir com uma influência boa, mas pode cair numa influência má, né? Tá entendendo? Eu não vou usar a palavra aqui porque Sim. pode, mas tá muito perigoso. Então vigie, tome cuidado. Tudo muito porque camuflado, né, irmão? a internet é uma mentira, pai. A gente posta o que a gente quer. Isso aí. A gente posta o que a gente quer, mano. Ponto. Às vezes a nossa verdade não é a verdade do cara. O cara tá usando uma verdadezinha ali pra atrair, né, irmão? Exatamente. Tem um bocado, pô. Tem. Tá muito perigoso, a internet tá muito perigosa. Eu tenho falado com a galera aí, né? Eu vou falar uma parada real, né? E sem citar nomes. Eu tenho atletas aí que, pô, curte o baile e quer ser midiático. Eu já falei pra ele, cara, toma cuidado. Porque tem coisas que você vai mostrar ali que vai te fazer perder muito. Quer curtir o baile? Beleza, pô. Quem nunca? Só que você não tem que expor certas coisas, você está buscando uma mídia para influenciar alguém. Porque depois você vai. Nem todo mundo é o Adriano Imperador, né, mano? Exatamente. Pra ele não fica feio, não, mano. Ele já construiu o império dele e a positividade total. As pessoas pensam que, mano, o cara é. Agora você vai chegar num patamar. Milionário. Para às vezes. Outra coisa, né? Você tá buscando patrocinadores, né? Nem todo mundo vai querer associar a marca com a favela, mano. Eu já falei, para Adriano Imperador chega. Capaz, mano. A história que ele tem por detrás, até ao longo da vida dele. Não, a Rolex chega no cara ele lá na Vila Cruzeiro. Olha que loucura. Agora você que tá começando aí quer estar no bailinho não, lá, vai dar ruim. as marcas não vão chegar, irmão. E vou te falar, você que é atleta, cara, vai perder o seu rendimento, tá perdendo noite de sono. Automaticamente, se estiver bebendo álcool, consome o seu gás. Então, pô, não vale a pena não, cara. Ou você é ou você não é. Pra ganhar, tu vai ter que perder. E vai perder nas partes mais prazerosas da vida, mano. Aí é isso que eu te falo. O cara é atleta, tá indo curtindo o baile, tal. Daqui a pouco se perde no meio do caminho. Porque enquanto ele tá ali no baile curtindo o baile, o adversário dele tá em casa descansando, dormindo. Tá entendendo? No dia seguinte tem competição, o cara tá lá com sangue, ele tá lá com 50% enquanto o cara tá no 100%, porque perdeu a noite de sono no baile. Mas depois vai postar que não foi o dia não dele, foi o resultado que a estratégia foi errada, não. A sua condução de vida de atleta tá errada. Eu sempre falo, existe jogador de futebol e atleta. Sim. Entendeu? Existe lutador de jiu-jitsu e atleta profissional. É a grande diferença. O nível é muito diferente. Muito diferente. É onde os faixa azul do nosso amigo lá tá fazendo valer, porque o cara já faz a hora de sono, alimentação, suplementação, faz tudo. Ó, eu tenho um amigo também, vou mandar um forte abraço aí pro Jean Semir. Tá ranqueando aí o número 1 da IBJJF, o Jean Semir. Cara, toda vez que eu vou treinar, a academia dele é na Avenida Central, ali em Itaipu. Toda vez que eu vou treinar com ele, eu sinto um nível muito diferente. Por quê? Eu não sou profissional. O cara treina 8 horas por dia, preparação física, drill, e treino. Mano, a pegada é outra, né? Tá doido, é outra pegada. Então tem uma diferença, cara. Sente a porrada já no início. Mano, eu sou esforçado, eu vou pra dentro, mas não tem como, não vai dar, velho. Não dá. Então, o cara que quer se dedicar, quer se destacar, tem que abrir mão disso tudo aí, de festinha, de aniversário, de comer um bolo, de comer um doce, de dormir tarde, para você chegar e conseguir
certos resultados, você vai ter que abrir mão de muita coisa para você conseguir o resultado que você quer. E aquilo, né, irmão? A gente tá conversando aqui, né? Pra você também que, pô, bota uma parada na mente aí, cara. História desse cara aqui. A gente tem um pré-podcast aqui, é de luta, irmão. É de luta, é de não, É, é de desistência, a galera não botando fé. Pô, cara, se é, você desistia disso, sim, né, exatamente. cara? O cara é multifuncional, irmão. Ele não chegou com essa marca aqui, com esse nome aqui hoje, com autoridade, sem sofrer lá atrás, não. A gente que não tem, não somos herdeiros é mais difícil, né, É, irmão? E tô falando pra galera aqui, irmão. É, mototaxista, confeiteiro, que acaba sendo, é, se subdividindo. Queria que você passasse essa imagem pra galera aí, irmão, que quer começar. Que o mais difícil é começar. exatamente. Só que quando você sabe começar, quem sabe o que quer não tem medo do resultado, irmão. Já falei isso uma vez e eu vou repetir sempre. Dá um alô pra essa galera aí, irmão. Cara, como a gente estava conversando aqui, o início é muito difícil para qualquer um. Você acha que o Neymar é o Neymar hoje? Ele já chegou sendo Neymar? Não chegou. O Mika chegou sendo Mika? Tudo tem um começo, início, a continuidade e o fim. O fim que eu falo é a aposentadoria desses caras. Os caras que se aposentam. Então, para mim foi muito difícil. E é até hoje. É difícil. Mas tem que começar e tem que querer. Se você quer ser um bom profissional, não significa que eu sou um mototáxi que eu tenho que andar largado. Você pode ser um mototáxi diferenciado, irmão. Você pode trabalhar bonitinho, Fala aqui direto, cheiroso, mano. alinhado com tênis. Pô, tem um cara que eu vejo no TikTok direto aqui no Rio, cara, que ele vende café na Dutra. Já vi o vídeo desse cara também. Mano, tira a onda. Você acha que ele não faz dinheiro, não? O exemplo que você tá me dando aqui antes. É isso, é isso. Então, cara, é impossível? Não. É difícil? Sim. Mas quem vai determinar aonde eu quero chegar vai ser eu. Por quê? Você não vai poder dar aula por mim. Você não vai poder fazer algo que eu quero. Porque você não sabe o que está aqui. Eu sei o que eu quero. Então, quem pode fazer aonde eu quero chegar ou aonde eu não quero chegar, quem vai determinar isso, vai ser você. Não vai ser o Júnior, não vai ser o Milton, vai ser você. Então, meu irmão, para eu ter os resultados que eu quero. Eu ainda não cheguei aonde eu quero. Porque a gente não pode relaxar. A gente tem que querer mais. Ser ambicioso é uma coisa, olho grande é outra. É isso. Totalmente diferente. A gente tem que ser ambicioso. Você viu? Sempre. A Ambicioso. ambição não é um defeito, não. Ela é uma qualidade que você sabendo conduzir Olho ela. grande é um defeito. Olho grande é um Eu não defeito. posso ter olho grande no seu relógio. Não é porque ele tá com o podcast dos cria, vou querer um podcast, mano, do jiu-jitsu. Mano, não vai dar certo. Porque eu botei olho grande, tô copiando, vai desandar a parada. Então, pô, você que está começando, insista, persista e não desista. Vai ter várias pedras no meio do caminho para fazer você desistir, para você parar, Não é para você pedra não pequena ir. não, né, irmão? E é só pedregulho, irmão. Eu costumo isso. falar que é só madeirada, aquela madeira de lambri, perna de 3, só vai bater, não vai bater inteira não, vai bater de quina. É isso. Tem que estar preparado para receber a madeirada, respirar fundo e continuar. Porque Escolher o seu senão... difícil. Exatamente. Eu prefiro ser bom em uma posição que eu faço do que ser bom em 50. Por que, Milton, você está falando isso? Peguei a posição. O braço fadigou. O que eu vou fazer? Vou largar, vou para outra. Vou para outra. Mano, quando eu pego a posição que eu sou bom, eu sei que eu vou pegar, eu vou levar. Até o final. Até o final. É ela, encaixou e... Entendeu? Então, cara, foca no seu progresso, foca no seu sonho, não desanima, não espera nada de ninguém, espera de você, acredita em você, porque se ele chegou
tá chegando e vai chegar muito mais a mesma coisa você também vai chegar. Só não desistir. Só não consegue quem desiste no meio do caminho, né? É isso aí. Eu costumo dizer que Deus vai colocando os anjos nos nossos caminhos, Oh, né? Mas a gente não pode se garantir em sempre ter que contar com alguém, como você falou. É fazer acontecer que Deus vai fazer tudo certo, irmão. A exatamente. engrenagem que Ele escolhe para nossa vida nunca dá errado. A gente faz com que dê errado às vezes com escolhas nossas, na frente dos planos dele, né, irmão? Exatamente. Hoje não, mais que a gente está calejado, a gente É. acaba entendendo. Calma aí, tá dando certo não, mas é porque Deus está na frente, eu sei que Ele vai Sim. fazer, né? E é isso que eu falo para vocês. É acordar sabendo o que quer e escolher o seu difícil, porque a tendência é ser difícil mesmo. Sempre. Aonde que nós valorizamos alguma coisa que foi fácil na nossa vida, irmão? Bem fácil vai fácil. Tudo que a gente conquistou fácil, irmão, a gente gasta com tempo e deixa para lá porque vai acontecer de novo. Exatamente. Eu passei por um processo muito difícil, irmão. Foi o álcool na minha vida, né? Tem 10 anos que eu não bebo. E as pessoas sempre falavam, Gil, mas você não era alcoólatra, não. Eu falei, não, eu me identifiquei alcoólatra. Quando eu sem beber, a mão tremia. Brigão pra caramba, irmão. Nervoso e brigão pra caramba. Então, isso que eu falo para vocês também é o processo de crescimento do ser humano. Quando você bota algo na tua vida, vão aparecer armadilhas, tá? Eu tinha pedido para parar de beber, no mesmo dia apareceu um churrasco com 10 mulheres e 10 caixas de cerveja, irmão. O inimigo é sujo. Eu falo para vocês, tudo que você pedir para Deus, irmão, cuidado, que nem tudo que vai acontecer 3 minutos, 3 horas ou 3 meses depois é obra de Deus, tá? Exatamente. Tá, mano? Pode vir camuflado. O inimigo vai jogar aquilo na tua frente para te testar e fazer você esquecer que... Você vê como eu começo meu podcast, né, mano? Eu pedi a direção para ele, porque depois do que eu peço para ele, pode acontecer muita coisa que não é dele, mano. E ele que vai direcionando. A gente tem que ser sensível a isso. Tem, mano, tem. Hoje você é um cara vitorioso, mas você abriu seu leque de visão, porque tu sabe que com o que você conquistou hoje, é muito fácil a galera chegar, como você me falou lá atrás. Tamo junto, irmão. O que você está precisando? E quando você precisou? Você tem ali para estender a mão, acreditar no que eu estava fazendo. E hoje não é que você não vai aceitar. Por exemplo, eu estou aqui hoje como Puscria, mas como CJR, irmão. Se quiser alguma parada aí de arte para divulgar, conta comigo. Com certeza. Mas você vai saber quem sim, quem não. Sim, claro, com certeza. Nem sempre do coração, mano. Sim. Foi como aconteceu com o Gustavo, como aconteceu aqui. E foi o que você falou. A gente tem que ser malandro, certo? Tipo assim, eu não sou um designer, mas eu sei me virar. Tá entendendo? A gente tem que saber de tudo um pouco também para poder se virar. Porque se tudo você depender de alguém, que a pior coisa que tem na face da terra é você depender de alguém. Porque aquela dependência acaba virando uma certa humilhação depois. Né? Se você me pedir alguma coisa, irmão, vamos gravar tal dia. O que eu falei? Vamos, tal dia, tal hora. Eu fiquei feliz pra caramba. Eu falei assim, cara, não conheço o cara vai vir para um podcast que não tem muita mídia. E você, em nenhum momento, você falou, não, irmão. Bora. Falei, vem um dia melhor pra você. Não, irmão, pode ser tal dia, tal hora, vamos embora. E eu sei que tem pessoas que você pede que, vamos, marca, vou conseguir hoje não. Eu senti na hora que você mandou mensagem, tá tudo certo, pá. Você meio assim, tipo assim, pô, será que ele vem mesmo? Foi muito... Eu falei, irmão, vou tomar um banho aqui, tô chegando aí já, daqui a pouco eu chego aí. Tô passando por isso. Todo mundo quer, mas você vai ali, calma aí que eu vou ver. Sim. Então eu tô até falando, eu tô dando oportunidade realmente para quem quer. Vamos ficar só uma hora, já quase 2 horas já gravando. Mano, porque a parada Flui. Tá fluindo e eu tô gostando disso, irmão. Então, né, eu vou te agradecer aqui agora, vou deixar as considerações até finais mesmo, irmão. Eu já tava puxando para isso, para você deixar o agradecimento para tua galera, né? Você aí que, pô, vai assistir esse episódio, a gente vai se encontrar mais vezes, sim, porque eu prometi para mim mesmo, né? O podcast ele vai viralizar, ele vai acontecer, eu vou trazer essa galera toda para nesse período, né, a gente mostrar a nossa evolução, não só a minha como podcast, você com os teus projetos. Quantas vezes você me convidar, eu estou disposto a vir aqui. Na hora que você quiser usar o Puscria para mostrar alguma coisa sua, as portas estão abertas, tá, irmão? Show. E deixa esse agradecimento aí para tua galera aí. Primeiramente agradecer a Deus, a minha esposa que está sempre me acompanhando, os meus alunos que acreditam no trabalho que eu faço, os pais dos alunos que acreditam, né? Eu costumo falar que, para quem dá aula de jiu-jitsu, quando eu recebo o filho de alguém, eu recebo o diamante de alguém.
Então eu não posso devolver esse diamante quebrado. Da forma que eu recebo esse diamante, eu tenho que devolver. Então eu faço o possível para que isso aconteça e vamos embora. Muitas coisas boas ainda vão acontecer na minha vida, na vida do Júnior e de todas as pessoas que estão ao nosso redor. E é isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Tamo junto mais uma vez. Hugo, forte abraço também. Obrigado por ter indicado aí. Obrigado pelo diamante, Hugo. Tamo Valeu, junto. galera. Episódio forte aí, firme. Espero vocês aí. Valeu. Força.